Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição dessa terça-feira, dia 15 de abril de 2025 do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Meu nome é Jaime e hoje eu vou falar só de violência e mostrar para vocês como as coisas estão interligadas. Como tudo, apesar de não parecer, faz sentido. Olha a primeira notícia de hoje. Em evento com o Nunes, líder do MBL, Movimento Bosta Liberal, diz que polícia deveria ter permissão para levar a óbito, o imbecil falou. Tá? Matéria do Bruno Luca da Folha Press. Renan Santos, líder do MBL, diz que a polícia deveria ter permissão para caçar, prender e, caso houver resistência, levar a óbito, ou seja, matar criminosos. Ele fazia um discurso sobre a necessidade de uma guerra do Estado contra facções no evento na Câmara de São Paulo à noite de ontem, de segunda-feira, dia 13. Aspas pro digníssimo acéfalo aqui. Do que adianta a gente ter uma legislação em que eles são presos e depois soltos? Os nossos amigos criminosos sabem que é uma guerra, eles se preparam, eles têm arma, eles nos enfrentam nas ruas. Ele não te enfrenta, filho. Você é polícia? Hein, ô Renan Santos? Você é polícia? Você enfrenta os criminosos? Acho que não, né? Tudo bem. Citando o Instituto Sou da Paz, organização fundada em 99, cujo objetivo é contribuir para a efetivação das políticas públicas de segurança e prevenção da violência, o digníssimo acéfalo, que está tentando fundar o seu próprio partido, acrescentou: "Eu não quero paz, eu quero uma guerra", afirmou o líder do MBL. Cara, uma das piores coisas que aquele movimento ridículo contra a Dilma, que começou lá em 2013, pariu, foi esse lixo do MBL. Porque isso aqui é um perigo pro Brasil, um perigo. Presta atenção, ele falou que não quer guerra e quer que a polícia tenha permissão para levar a óbito. Anota aí. Aí o prefeito Caixa d'Água, né, o nosso querido Ricardo Nunes, criticou a corregedoria das polícias. O Acéfalo 2 também esteve no evento. Ele disse o seguinte, ele fez críticas às corregedorias, responsável por investigar excessos nas corporações. Nunes afirmou que ninguém defende excessos. Como não? Nem ele sabe o que ele está falando. Mas fazer o patrulhamento da atividade policial não é benéfico. Ou, aspas, não vamos ter policiais com coragem para sair na rua e enfrentar a criminalidade. Enfrentar a criminalidade para eles é matar as pessoas. É isso. Lembra que esse mesmo prefeito, extremamente incompetente, criou lá o tal do prisômetro. É um placar eletrônico de quantas pessoas haviam sido presas. O segundo mandato dessa criatura tem apresentado foco em temas ligados à segurança pública, com vários anúncios da gestão municipal e com participação de Nunes em eventos. Então, o lance deles é o quê? É matar. E aí eu tenho pena dos policiais, porque tem muito policial honesto, correto, que não é assassino, que não quer matar os outros. Mas olha os chefes. É o Tarcísio, é o Derrite, é o Nunes, é gente que nem esse tonto aqui do MBL apoiando a violência. A violência não. O assassinato. Um assassinato de pessoas, cara. E assim, o cara reclama da corregedoria aqui, o Nunes. Esses caras são investigados. Depois de um tempo passa a pressão, ninguém mais lembra do caso e eles voltam à ativa normalmente. Não tem treinamento, não tem curso, não tem preparo. Os policiais são os maiores prejudicados nisso aí. Eles deveriam ter preparação contínua. Acompanhamento contínuo, porque o trabalho deles não é fácil. Você sai todo dia não sabendo se você volta. Isso não é fácil. Isso precisava ter um preparo para o bem deles e para o bem da população civil. Porque vejam só o que aconteceu. Se vocês estão por dentro aí das notícias, vocês sabem. Ontem teve um protesto em São Paulo pelo assassinato senegalês, pelo assassinato de um ambulante senegalês. Tá? Matéria da Carolina Batailler e do Pedro Stropassolas do Brasil de Fato.
Centenas de pessoas caminharam no centro de São Paulo ontem, na tarde de ontem, segunda-feira, dia 14, exigindo justiça para o senegalês e vendedor ambulante Ningué Mebaye. Mais uma vítima de quem? Da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do Tarcísio, do Derrite. Ai, ai. Ele foi assassinado com um tiro no peito. Quem viu as imagens sabe, eu vi, é horroroso. Ele teve as mercadorias de vendedor ambulante apreendidas e foi espancado pelos agentes. Ou seja, a Polícia Militar do Estado de São Paulo já tem permissão para matar. O rapaz foi morto sem fazer nada. Como foi aquele que foi jogado da ponte lá no viaduto. Como foi aquele outro que foi morto por um policial tava de folga, 6 tiros nas costas do cara. De novo, eu falo, a maior culpada não é a polícia, não são os policiais, são as políticas de segurança pública. Os assassinos de verdade são o Tarcísio e o Derrite. Eles são os responsáveis por essas mortes aqui. Tarcísio, o moderado, que não faz nada para ajudar a população de São Paulo. Mas com esse tipo de situação ele gasta muito dinheiro para armar, aparelhar a PM do Estado de São Paulo. Ele é o culpado. Os policiais não têm culpa não. Eles estão lá na ponta do negócio. Estão na ponta. Ah, ele que matou, sim. Você sabe como funciona o treinamento deles? Talvez o que seja exigido deles, eu não sei. Eu não sei, você sabe? Eu não sei. Então, e aqui teve um monte de gente fazendo passeata, foram encontrar lá com os representantes da prefeitura. É um absurdo isso aqui. O cara foi morto sem fazer nada, como muitas pessoas são mortas diariamente no Brasil, em São Paulo. E fica por isso mesmo, depende do seu bolso e do bairro onde você mora, não é mesmo? E da cor da sua pele, né? A cor da sua pele faz muita diferença, né? E aí eu tô falando da violência porque olha essa aqui. No Brasil, violência escolar mais do que triplica em 10 anos. Discursos de ódio impulsionam o aumento. Desde 2013, essas ocorrências triplicaram. E foi em 2013 que o negócio começou a desandar com esse ódio de pessoas que perderam as eleições e não sabiam lidar com isso. Ódio contra os negros, contra as mulheres, contra os homossexuais, contra a comunidade trans, com todas as minorias, que na verdade não são, mulheres não são minorias, né? Mas é isso aí, vamos ler aqui a matéria. Naquele ano, em 2013, em 2023, segundo o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, 13,1 mil pacientes foram atendidos em serviços públicos e privados de saúde após se automutilarem, tentarem suicídio ou sofrerem ataques psicológicos e físicos no contexto educacional. Em 2013, houve 3,7 mil episódios. Então foi de 3,7 mil, ou seja, de 3.700 para 13.100. Quase 4 vezes mais. Quais tipos de violência foram mais comuns em 2023? Metade dos casos notificados foi de agressão física. Metade foi de agressão física. Em seguida, aparecem os de violência psicológica ou moral, 23,8%, e sexual, 23,1%. Em 35,9% das situações, o agressor era um amigo ou conhecido da vítima. Sempre, não é mesmo? Cara, que absurdo. O Ministério da Educação classifica 4 categorias principais de violência que afetam a comunidade escolar. Agressões extremas, com ataques premeditados e letais, como a tragédia em uma creche em Blumenau em 2023, quando 4 crianças morreram, vocês lembram? Infelizmente, vocês lembram disso. Violência interpessoal, com hostilidade e discriminação entre alunos e professores. Bullying,
quando ocorrem intimidações físicas, verbais ou psicológicas repetitivas e episódios no entorno, como o tráfico de drogas, tiroteio e roubos ou furtos. Por que os casos aumentaram tanto em 10 anos? Segundo a FAPESP, os seguintes fatores explicam o pico de violência entre 2022 e 2023. Ano da tentativa de golpe de Estado, de todo aquele discurso de ódio do ex-presidente e muita gente em campo. É só vocês ler. Vão ler os comentários que chegam aqui nesse canal. Pouquíssimas pessoas vêm debater com educação e respeito. Só vem com discurso de ódio, ofensa e ataque. É só isso que essa gente sabe fazer. Então tá aqui, ó. Quais são os principais fatores para explicar esse aumento da violência? Desvalorização dos professores no imaginário coletivo, porque a extrema-direita odeia professores. A gente está vendo isso nos Estados Unidos, a gente vê na Europa, a gente viu aqui. 2 semanas atrás teve um vídeo de um aluno jogando uma cadeira na professora. Então, eles são ensinados, eles ouvem em casa que o professor não vale nada. Que o professor está doutrinando o meu filho. O professor é de esquerda, esse esquerdo não sei das quantas. Não é? É isso que a gente ouve. Relativização de discursos de ódio como se fossem menos prejudiciais do que realmente são. Exatamente. É só uma brincadeira. Isso é só uma brincadeira, não é mesmo? Precarização da infraestrutura das escolas. Agressões sofridas ou vistas pelos alunos do ambiente doméstico, ou seja, o cara vem em casa, ou a menina vem em casa, repete na escola. Simples, não é simples? É simples. Despreparo das secretarias estaduais de educação para lidar com casos de misoginia e racismo. Não sei se é só despreparo, eu acho que pode ser desinteresse. É só vocês verem quem está no poder nos grandes estados do Brasil. São Paulo é o Tarcísio, é o Zema em Minas, é o Ratinho, é o Caiado, tudo de extrema direita. O Zema, ao invés de ensinar as pessoas a comerem banana com a casca, vocês viram esse vídeo? Isso aqui é surreal. Ele disse que tem que comer com a casca para render mais, valer mais a pena. É um absurdo. Ele não cuida dessa questão. O Tarcísio está fazendo de tudo para privatizar as escolas em São Paulo. Então não é só despreparo, é desinteresse na questão de misoginia e racismo, principalmente. Parte da elevação de casos também pode ser explicada pelas melhorias nos processos de registros dos hospitais e pelo crescimento das comunidades mórbidas virtuais. O que é isso? São grupos online que se estruturam com base em ideias destrutivas. Por isso, se você é pai, mãe, vai dar uma checada o que seu filho anda fazendo no celular, no computador. Dá uma olhadinha, tem que acompanhar, viu? Quais iniciativas podem ajudar na redução de casos de violência na comunidade escolar? Especialistas ouvidos pela FAPESP listam alternativas. Políticas contínuas, intersetoriais e integradas, esquece porque os principais governos não estão a fim disso. Governos estaduais eu estou falando, tá? Parcerias com os setores de saúde, de justiça e de assistência social, pode até ser. Transformação estrutural da cultura escolar em vez de projetos isolados, esquece, isso não vai acontecer. Gestão escolar com representatividade racial e feminina, isso aqui era fundamental acontecer, mas provavelmente também não vai. Acionamento dos conselhos tutelares em casos graves, prática incomum em escolas particulares, não é mesmo? Então, vocês veem como está tudo ligado à questão de violência? No mesmo dia que tem um acéfalo pedindo para os policiais terem a liberdade de matar, a gente tem um protesto dos senegaleses no centro de São Paulo para pedir justiça pelo assassinato de um ambulante de Senegal na sexta, que foi sexta, eu não lembro. Por policiais. Por quê? Porque ele estava tentando evitar que o material, que os produtos que ele vendia para sua subsistência fossem levados. Aí ele foi agredido e ele tomou um tiro no peito. E aí você tem essa questão da violência nas escolas. Vem muito da onde? Desse tipo de discurso que a gente ouve. Bandido bom é bandido morto. Mas depende, né? Se for os meus bandidinhos direita, da extrema direita, aí não pode. Aí tem que ter anistia. Não,
Porque se for pro capitão, se for para aquele bando de vagabundo, golpista, aí não pode. Aí não é bandido bom, bandido bom. Aí tem que ter anistia. Não, peraí, não é assim. Direitos humanos é só para vagabundo, mas depende. Depende. Que se for para defender o meu, aí pode. Aí pode direitos humanos. Aí tem que ter direitos humanos, né? É verdade. A gente tem que lutar pelos direitos humanos quando é pra gentalhada da extrema direita. Quando é para criminoso, bandido da extrema direita, aí precisa de direitos humanos, aí precisa de anistia. Aí bandido bom é bandido meu. O meu bandido é bom. Agora, se não for o meu, tem que matar mesmo. Entendem a progressão? E se a gente não fizer alguma coisa, o que a gente pode fazer? A gente pode quebrar esses discursos de ódio. Começar a aprender a debater sem querer matar o outro. Não é difícil, cara. Puta, não é difícil. Outra aqui, ó. Vocês estão vendo o negócio do Glauber, né? Que vai ser caçado porque agrediu um filho de uma égua. Da onde? Do MBL, que foi lá ofender a mãe do Glauber. Nunca a Câmara caçou algum deputado por agressão. Nunca. Vai ser a primeira vez. Isso aqui é perseguição política. Ah, porque ele criticou lá o chefão das emendas lá, do orçamento secreto. Foi o Glauber que botou isso aí pra fora, expôs isso aí. E isso aqui que estão fazendo com ele é perseguição política clara. Clara, tá? Já teve gente lá que um deu um soco na cara do outro dentro da Câmara. Violência sexual, de gênero, não sexual, mas... Teve uma deputada que o outro passou a mão na bunda dela, não acontece nada. Acontece nada. Aqui saiu correndo com a arma lá atrás do cara, esqueci o nome daquela infeliz. A Zambelli não foi caçada até hoje. Agora o Glauber vai ser caçado. Isso é um absurdo, tá? E é o que eu tô falando. Bandido bom é bandido morto, menos que seja o meu. Se for o meu queridinho, não pode. O meu queridinho não pode. Eu queria ver vocês aí. Se alguém fosse lá ofender sua mãe, se vocês não fariam a mesma coisa. Isso aqui que estão fazendo com o Glauber é um absurdo. Quer mais absurdo? Indígenas... Você conhece lá a maçãzinha da Turma da Mônica? É famosa essa maçã. Você vai no mercado, tem lá. É da Fischer, da empresa Fischer. E o que essa empresa faz? Não é só essa, outras empresas lá que do cultivo de maçã, eles contratam indígenas para trabalhar na lavoura de maçã. E os indígenas denunciaram a empresa Fischer por tortura e omissão. O caso aconteceu em 14 de dezembro do ano passado e desvela, além da violência policial convocada pela Fischer, condições vividas por indígenas que anualmente migram para o sul para trabalhar na cadeia produtiva da maçã com a intermediação de órgãos públicos. Contratações são sazonais. Elas são agenciadas pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, a FUNTRAB, órgão vinculado ao governo estadual, e pelo Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho do Mato Grosso do Sul. Nos primeiros meses do ano, os trabalhadores viajam para a colheita e por volta de novembro eles retornam aos pomares para o raleio, que é uma etapa em que retiram manualmente o excesso de frutas nos galhos. Em 2024, segundo dados da própria fundação, a FUNTRAB intermediou a migração temporária de 1.483 indígenas do Mato Grosso do Sul para trabalhar no raleio da maçã de 6 empresas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A Fischer recebeu o maior número de trabalhadores. Indígenas feridos pela PM, neste episódio, alegam que até hoje, 4 meses depois, sentem dor, enfrentam sequelas e não receberam a remuneração completa que havia sido acordada. A matéria é gigantesca, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, quem quiser ler, leia. Mas é assim, é mais uma minoria, os povos originários são explorados e aqui é isso aí, ganha lá 1.100 por mês, mais alguns centavos por saco de maçã colhida. São explorados, são atacados violentamente pela Polícia Militar do Estado,
sofrem sequelas até hoje e não receberam parte da remuneração. Tá bom? Olha aí a violência. É tudo ligado, tá? Violência, violência, violência. E o engraçado é que a violência é sempre de um lado para o outro. Prestem atenção. Você que tem cérebro, que vem aqui assistir, analise. Porque a gente vive ouvindo, não, o país está polarizado. Não tem polarização quando só um lado ataca e o outro se defende. Não é verdade? É só usar um pouquinho a massa cinzenta, se tiver alguma coisa aí dentro. Eu vou colocar essa matéria, tá? Essa matéria é da Gabriela Moncal e da Maria Helena de Pinho, do Brasil de Fato, tá? A última, para fechar. Mentiras, mentiras e mais mentiras rodando as redes sobre vacinação. Isso aqui tá... Vamos lá. Estão espalhando que o governo vai vacinar crianças à força. É mentira. O Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, lançou o maior programa de vacinação nas escolas da história. Serão quase 30 milhões de crianças protegidas contra doenças que o Brasil já tinha vencido. Detalhe que nos Estados Unidos morreu a segunda criança por sarampo, porque lá os idiotas não estão vacinando as crianças, tá? Tá. Bastou o anúncio e os conteúdos de conspirações anti-vacina explodiram na rede. Então vamos lá, prestem atenção. As crianças serão vacinadas sem autorização dos pais? Mentira! Haverá doses de Covid escondidas nas aplicações? Mentira! Os pais que se recusarem serão presos, perderão a guarda dos filhos? Minha nossa, mentira. O pessoal também acredita em cada... Pelo amor de Deus, né? Tudo isso é mentira. O programa respeita critérios técnicos do SUS e o consentimento da família para a vacinação. Nenhuma criança vai ser vacinada à revelia dos pais, tá bom? Jesus. Menores de 5 anos vão ser vacinados contra a febre amarela, a tríplice viral e a tríplice bacteriana. Maiores de 5 e menores de 15, febre amarela, tríplice viral, tríplice bacteriana, meningite e HPV. Pelo amor de Deus, vacinem seus filhos, tá bom? E não acreditem nessas mentiras. Pelo amor de Deus, não acreditem nas mentiras da extrema direita, tá bom? Por favor, cara. Então é isso. Tinha mais, eu vou fazer uns shortzinhos para falar de outras notícias, mas amanhã, tá bom? Então, muito obrigado. Quem assistiu, deixa o like aí, se inscreva no canal, mande para os amigos. Vamos debater com educação e respeito. O que vocês acham? É possível, não é? Então, essa foi a edição desta terça-feira, dia 15 de abril de 2025, do Cidadania SA. Tenha um ótimo fim de terça, uma ótima quarta-feira para vocês. A gente se vê amanhã às 8 da noite, provavelmente. E não vou falar do intestino preso. O intestino está se adiantando, ele já está preso, falta o resto.